Vamos estar sensível, saber a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos falar sobre a vida de dois homens, Ananias e Saulo, que depois se tornou Paulo. Amém? Atos, capítulo 9, do verso... Pode ficar sentado aqui, um pouco extenso o texto. Atos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 19. Atos 9, verso 3 ao verso 19. Esperar todos encontrarem. Para você que está assistindo no vídeo, que Deus abençoe a tua vida. Nosso texto está em Atos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 19. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, meus irmãos? Oremos mais uma vez. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Eu te peço, a Deus, toma a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, que essa palavra encontre um terreno fértil e que venha, Pai, frutificar em nossos corações, para que possamos também abençoar outras vidas através dela. Pai, dá-nos, iluminai-nos, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. E, Senhor, toma cada um dos meus irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, muitos sendo perseguidos, martirizados por causa da tua palavra, do teu amor, do teu evangelho. Continua conosco, Senhor, dando forças para, Pai, que todos os teus propósitos se cumpram nesta terra. Em nome de Jesus nós te pedimos, toda a igreja diga amém.
Amém, graças a Deus. Amados, como eu disse no início, nós vamos falar um pouco sobre dois homens que obedeceram à vontade de Deus, Saulo e Ananias. Quando você começa uma jornada para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, é quando você primeiro reconhece que Deus de fato tem um plano para a sua vida. Amém? Diz aqui no verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Queridos, o Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós, um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. O Senhor, Ele move as circunstâncias para que esse plano dEle venha se cumprir nas nossas vidas. Em Isaías 45, verso 5, a palavra diz o seguinte: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Saulo estava nessa condição de não conhecer o Senhor. Ele estava ali perseguindo os cristãos, ele estava com uma carta para prender os cristãos e jogá-los na cadeia, até matá-los. Saulo estava lá no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, e ele segurando as túnicas, e ali incentivando o apedrejamento de Estevão. Saulo perseguiu vários cristãos e matou ele e seus homens. E o Senhor, como ele diz aqui em Isaías: eu sou o Senhor, ainda que não me conheças, eu te darei força. Eu te darei força. Para quê? Para se achegar a Deus. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o Senhor, Ele poderia, na cabeça de Saulo, pensar: olha, Jesus, Ele vai, né, o que eu estou fazendo com os discípulos dele? Eu estou perseguindo, eu estou matando, estou trancando, né, em prisões, entregando-os à morte. Ele vai me matar. E amados, muitas das vezes, no nosso interior, no nosso íntimo, às vezes fazemos, erramos, pecamos, falhamos, e começamos a pensar que Deus não pode mais, Deus não vai me perdoar, que Deus não vai mudar a minha história, que Deus não vai me ajudar a sair da circunstância, e começamos a criar dentro da nossa cabeça um distanciamento de Deus. Quando o Senhor diz que Ele é que sabe que pensamento que tem a nosso respeito, Ele é que sabia que pensamento que Ele tinha a respeito de Paulo, de Saulo aqui ainda. Poderia ter traçado para Saulo, né, uma derrota, uma destruição, assim como ele fez com Jezabel. Deus poderia ter se vingado, porque a palavra diz que o Senhor, ao Senhor pertence a vingança, é a dele, não é a nós não, irmãos. É Ele é quem nos vinga, Ele é nosso justo juiz. Por isso que temos que entregar tudo em suas mãos. Então, a palavra diz que o Senhor, o pensamento de paz e não de mal, para quê? Para vos dar o fim que desejais. Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, Paulo estava lutando contra o cristianismo, algo que estava latente no coração dele. Deus estava levando ele, Jesus estava levando ele para dar o fim que desejais. Qual o fim que desejais? A eternidade com Cristo. Amados, nós temos que reconhecer que Jesus, Ele traçou um plano para nós. E está tudo escrito. E esse plano é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus não é perfeita, é agradável.
Por mais que nós não entendamos certas circunstâncias e situações que muitas das vezes acontecem conosco, mas é o que Ananias estava aqui ouvindo do Senhor. Esse cidadão aí, vai me, né, já chegou, vai me prender, vai me lançar na cadeia. Ele estava ali, mostra aqui no texto, com um pouco de temor, e com razão. E com razão. Amados, nós como cristãos, o Senhor ele sempre espera que estejamos disponíveis ao plano dele para cada um, para as nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, verso 14, o anterior Saulo, né, que já é Paulo, em Romanos, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14, ele diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você deixa a sua vida, se você se lança nas mãos de Deus e deixa Deus te guiar, deixa Deus fazer a vontade dele e o plano dele na sua vida, nas nossas vidas, você é filho de Deus. Deixe Deus te levar, deixe Deus te mover a descobrir aquilo que Ele tem planejado para você, aquilo que Ele tem executado na tua vida, aquele que está fazendo você, né, o que Ele está usando a sua vida para executar certos planos, arquitetados por Ele. Nós temos, irmãos, que estar atentos e ouvir a voz de Deus. Verso 10 de Atos, capítulo 9, por favor. Verso 10. Olha o que diz. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui. Ananias estava ali pronto e estava sensível à voz do Senhor. Ele reconheceu que aquela voz era a voz do Senhor. E ao reconhecer a voz do Senhor, o que nós temos que fazer, irmãos? Não ter medo. Deus muitas das vezes vai nos colocar em situações que nos dá medo. Eu vou contar uma para os irmãos aqui. Isso há muitos anos atrás. Eu estava lá na igreja em Vista Alegre e estava ajudando como ali no estacionamento. Entra uma senhora desesperada pedindo para alguém que fosse na casa dela orar a nora dela, porque a nora dela há 3 dias não bebia água, não comia nada, e o pessoal que era amigo dessa nora dela, a nora, né, tinha lançado as coisas em cima da pessoa, tampado o copo e tentado fazer ela beber água lá, essa coisa. E eu falei assim, eu falei, então eu vou lá com a senhora, mas espera um momento. Aí eu fui buscar a Fernanda, né? A Fernanda estava dentro do culto, eu estava do lado de fora, cuidando do lado do estacionamento. Quando eu entro, a Fernanda assim: Deus me usa, me usa. Amém, agora quer te usar, vem comigo. Irmãos, quando eu chego na casa da pessoa, estava a moça sentada assim, e falando assim coisas terríveis. Não era a moça, né? Era uma entidade que estava ali. Ela falou coisas terríveis para a filha que estava grávida, e terríveis mesmo. Eu virei para a menina e falei: olha, isso aqui, quem está falando para você não é sua mãe, sobe. E ela chorando, aos prantos, a menina chorando. A menina subiu. Aí eu falei assim: ela não bebe água? Não. Aí começou a querer, né? Eu falei: fica quieto em nome de Jesus. Mas aquilo, o que acontece? Irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Aí eu falei: traz um copo d'água. Achei que a moça, né, ia trazer um copo de plástico, né, um copo de 200 ml, né? A moça me pega um copo, a mãe dela, que já estava na casa, o negócio estava tão feito que estava a sogra tentando ajudar, a mãe dela,
me pega um copo, que devia ter uns 500 ml, aquele copo de vidro grande, e põe a água gelada, e dá na mão dela, ela de frente para mim. Eu falei, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, porque senão eu vou tomar um banho, o copo vai quebrar em mim. Eu pensei, eu podia ter um copinho menor para descer para ela, não. Mas, brincadeiras à parte. Irmãos, quando ela pegou o copo, o capiroto estava, olhou para dentro, olhou para mim assim, eu falei, tu vai beber isso aí agora em nome de Jesus. É o meu Senhor que está mandando, você vai beber isso agora em nome de Jesus. Irmãos, ela pegou o copo e bebeu o copo inteiro, não sobrou uma gota de água. Irmãos, foi Deus, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas eu estava ali, o medo, né? Mas o Senhor, assim como comparando aqui com Ananias ficou com medo. Eu vou lá, esse cara vai me, né? Eu podia ter tomado um copo de vidro na cabeça, ia parar no hospital. Mas o Senhor, quando Ele faz, quando Ele nos coloca em certas situações, irmãos, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos instrui. É isso que Ele fez com Ananias. Olha o que o Senhor fala no Salmo 32, nós lemos o Salmo 32 no início do culto, no verso 8. Olha que detalhes, olha como é que esse verso é muito cheio de detalhes. O Senhor ele fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Instrução, né? É como se, comparando mal, Deus desse umas equações daquela de matemática bem instruiu, daqui, ó, a equação está aí. Só que Deus não fala assim, ó, se vira aí não, né? Aí o que o Senhor faz? Ele ensina. É isso que Ele está falando. Ele instrui, Ele nos coloca no plano dele, Ele ensina, Ele vem nos ensinar. Por que caminho nós devemos seguir? De que forma fazer? E Ele continua, Ele fala de perto, e sob as minhas vistas, aqui no Salmo 32, verso 8, sobre as minhas vistas, ou seja, não é longe dele não, Ele está perto. Quando, irmãos, nós estamos fazendo, estamos debaixo do plano do Senhor para as nossas vidas, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, Ele está do teu lado. É Ele que está te instruindo, é Ele que está te ensinando, é Ele que está te mostrando de que forma agir, é Ele que está te dando o conselho. Te darei conselho. João, capítulo 16, verso 13. Olha o que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito, Ele veio, é o Espírito Santo, é o Espírito que habita dentro de nós. Ele nos guia na mentira, na falsidade? Não, é na verdade. É na verdade. Que verdade é essa? Cristo Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devemos ouvir a voz de Deus e não ter medo. Como aqui no verso 10 de Atos 9, como Ananias ouviu a voz do Senhor. Não devemos ter medo, porque o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Se o Senhor te colocou numa empreitada, numa situação, e você tem convicção no teu coração que é Deus, Ele vai ensinar, Ele vai mostrar, Ele vai fazer. Por quê? Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, nós estamos sob as vistas dele, sobre as vistas do Senhor. A fim de a gente definir melhor a vontade do Senhor, nós temos que nos aproximar dele, aproximar de Deus com o coração disposto, um coração receptivo.
Olha o que diz aqui o verso 5 e o verso 6 de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Ele perguntou, aqui no caso de Saulo, né? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Mesma situação. Saulo poderia estar com medo de entrar na cidade. Imagina você fala assim para a pessoa, né, que eu creio, aqui, claro, não tem nenhum caso desse, mas imagina se você perseguisse alguém, ofendesse alguém, machucasse alguém, e tu pergunta, está escrito, quem és tu? Aí a pessoa fala, sou fulano de tal. A pessoa, alguém imaginar o quê? Olha, vai querer meu mal, vai querer se vingar, né? Vai querer. E fala, olha, entra à direita. Sem entrar? Ah, sem entrar para a esquerda. Mas aqui o Senhor, Ele manda Saulo entrar naquela cidade. Saulo, ele poderia pensar que lá dentro Deus devia estar preparando o fim para ele. A palavra mesmo diz que muitos caminhos que nós pegamos, irmãos, parecem caminhos de morte, mas que na verdade são caminhos de vida. São caminhos de vida. Quando o Senhor, Ele está guiando a tua vida, você está debaixo dos planos de Deus, mesmo que os caminhos pareçam ser caminhos de morte, ali se torna uma mansão de vida. E para entendermos melhor e para compreendermos melhor a vontade de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para a nossa vida, nós temos que aprender, nós temos que buscar na palavra, nós temos que investir tempo com Deus. Essa é a verdade. Você vai gastar, não está gastando. Com Deus a gente não gasta, com Deus a gente investe tempo. Investimento de tempo. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando nós pegamos a palavra de Deus, quando você se dispõe, irmãos, e você que está em casa, se dispõe a estar aí, ouvindo, participando do culto, aprendendo mais da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente, ela ilumina os nossos caminhos, ela nos ilumina nesse mundo tenebroso. É lâmpada para os nossos pés, como eu falei uma vez aqui na igreja, para os nossos pequenos passos, e luz para o nosso caminho, ou seja, ela ilumina a estrada inteira. Em momento nenhum nós ficamos sem a iluminação, sem a sabedoria do Senhor. Quando nós nos envolvemos e aprendemos mais da palavra de Deus, nós temos que estar dispostos a ouvir e obedecer à direção do Senhor. Verso 11 de Atos 9. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Um homem que estava perseguindo os cristãos, um homem que estava jogando os cristãos na prisão, querendo acabar com o cristianismo, estava de joelhos, orando. E Deus ouviu a oração. E vai ao seu servo Ananias e diz para ele: vai lá e dá o local direitinho, na rua que se chama Direita, na casa de Judas. Tu vai encontrar lá Saulo, aquele que é apelidado de Tarso, para não errar. Olha quantos detalhes Deus deu, para não errar. Ananias ficou impactado com aquele pedido do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17, carta escrita pelo antigo Saulo, diz o seguinte:
ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Cada um de nós, irmãos, assim como Deus usou Ananias, cada um de nós, Deus derramou um talento, um dom. Cada um de nós sabe fazer certas situações melhor que o outro. Eu não sei fazer tudo. Se não fossem os irmãos a me ajudarem, não teria como a gente estar fazendo e tocando a igreja de uma forma excelente. De uma forma, que eu falo, de uma forma condizente com o nosso Senhor. Por quê? Porque há vários dons. No corpo, há vários membros. Ao dedo, à mão, ao coração, aos pés. Todos são importantes. Então, aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós, vamos fazer, vamos estar abertos a fazer. Gálatas capítulo 5, verso 25, o antigo Saulo, Paulo agora escreve a Gálatas: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer mudança? Nós temos que andar no Espírito, segundo a vontade do nosso Senhor. Amados, nada é impossível para o nosso Senhor. Nada. Tenha certeza no teu coração que aqueles a quem Deus chamou, a este também ele fala que sejam bem-sucedidos, que ele venha fazer e cumpram o seu plano de Deus. Olha o que diz aqui no verso 17 ao verso 18 de Atos capítulo 9, verso 17 ao verso 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amados, Ananias estava ali temeroso. Saulo chamou a existência algo que ainda estava acontecendo. Irmão, foi Jesus que me mandou aqui. Já estava com a mão sobre o ombro, para você voltar a enxergar e você ser cheio do Espírito Santo. Amados, quando nós nos dispomos a obedecer, Deus opera os seus milagres. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus ele sempre nos dará e sempre nos dá respaldo. Deus ele nunca vai te lançar numa situação e vai te largar você sozinho. Muito pelo contrário. Ele estava com Ananias. Eu imagino essa caminhada de Ananias ali até chegar à casa de Judas. O que estava no coração de Ananias. Orações de Ananias. E Paulo, ele estava orando. Ele estava ali 3 dias sem comer nada. Ele estava jejuando. Ele estava clamando a Deus por uma mudança. Irmãos, olha como Deus é tremendo. Saulo, depois foi mudado o nome para Paulo. Saulo, ele era um homem com uma sabedoria, tinha conhecimento, estudou na escola de Gamaliel, era o melhor colégio daquela época. Ele era instruído, ele era um cara que
podia falar diante de reis, príncipes, governantes. E ele fica cego. Lá na frente, o apóstolo Paulo entende, ele diz tudo aquilo que eu aprendi outrora, todo o conhecimento, comparado, né? Ele não está falando que é, mas comparado ao Evangelho, são as palavras dele, é esterco. Comparado ao Evangelho, a grandeza do Evangelho, é esterco. Deus usou toda essa situação. Deus moveu na vida daquele homem. As escamas caíram dos olhos. Ele voltou a enxergar, enxergando a vida de uma forma diferente, como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, de perseguidor a discípulo, de Saulo a Paulo, de antes vazio do Espírito, outrora um homem cheio do Espírito, na plenitude do Espírito Santo. Mas por que isso aconteceu? Porque um homem, um discípulo, resolveu cumprir o plano de Deus para a sua vida. Ananias. E ele teve a honra de orar, ser usado por Deus, e ser canal de Deus para que o maior, depois de Jesus, né? Mas o maior teólogo de todos os tempos surgisse. Paulo. E como as cartas do apóstolo Paulo abençoam as nossas vidas, abençoa a igreja de Cristo, como o Espírito Santo inspirou esse homem, como o Senhor usou a vida desse homem. Mas lembre-se que o Senhor usou a vida de um servo chamado Ananias. Ele levantou um homem, o qual a palavra de Deus chegou até nós através do seu ministério, através do seu serviço ao Senhor. Isaías 41, verso 9 ao verso 10, diz o seguinte, para encerrar: Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que sustenta, é Ele quem faz todas as coisas. Amados, o Senhor Ele continua a ministrar os nossos corações nos dias de hoje e nos chamando a anunciar o Evangelho aos Saulos desse mundo. Às vezes o seu trabalho tem um Saulo ou uma Saula, né? Vamos dizer assim, do seu lado. Às vezes na sua escola, os seus vizinhos podem ser homens, mulheres de Deus, que Deus quer usar a tua vida, além de transformar a vida deles, ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos, em todo momento. Que Ele venha nos usar em todo momento. E que você se sinta
privilegiado. É como muitas das vezes eu me sinto privilegiado por servir a Deus, por amar a Deus e por deixar Ele dirigir a tua vida. E que em um dado momento, o Senhor, Ele move as circunstâncias contrárias e cumpre tudo aquilo que prometeu. Amém? A palavra de Deus diz que Ele, lá em Hebreus diz que Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Então, se nós estamos, se você busca estar todo o tempo debaixo da vontade de Deus, Ele vai abençoar. Curvamos nossas cabeças, oremos para encerrarmos nosso culto. Senhor Deus, Pai querido, eis aqui as nossas vidas. Senhor, Tu sabes que somos. Pai amado, colocamos em Tuas mãos e Te pedimos, ó Deus, a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz em todo o tempo. Estarmos atentos à Tua voz, assim como Ananias, assim como Samuel estava no templo, assim como Isaías, que logo de pronto disse: eis-me aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a colocar os nossos olhos no Senhor e não nesta terra, e não nas coisas desse mundo, mas estarmos, ó Deus, com nossos corações abertos para a Tua santa palavra, para a Tua santa vontade. Continua, ó Deus, abençoando cada um de nós, cada um dos meus irmãos. Que o Senhor continue, ó Deus, ministrando os seus corações, edificando, consolando, exortando. Que o Senhor continue, Senhor, nos envolvendo com Teu Santo Espírito e nos fazendo, ó Deus, ir além daquilo que pensamos ou imaginamos. Pai querido, colocamos em Tuas mãos a nossa semana. Te pedimos, Senhor, continua a nos conduzir, a nos livrar de todo mal, a nos direcionar. E, Pai, que o Senhor, Pai, nos capacite a todo momento para ministrar a Tua palavra aos salvos dessa vida que o Senhor colocar no nosso caminho. É o que a Tua igreja pede, Senhor, e a Tua igreja te agradece. E aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco durante essa semana. Amém? Pode dar tchauzinho? Pode dar tchau. Deus os abençoe, queridos. Chegou no amém, mas chegou, Robinho. Deus abençoe.